Dirigir não é brinquedo não, dá uma olhada que coisa boa. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui no meio da pista, parar no acostamento aqui direitinho. Olha lá, mostra a imagem lá. Isso aqui é um simulador e eu tô aqui dentro da Autobahn Performance. Hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, diferenciado. Foi até difícil sair aqui do brinquedo. Difícil não é porque o banco é baixo não, é porque a gente gosta desse negócio. Dá uma olhada que coisa bonita que eu tenho aqui atrás. A gente ama carro, a gente é de um estilo de vida, de um comportamento que tem a ver com o uso do carro para o dia a dia, como ferramenta do bem-estar do dia a dia, mas também tem a ver com qualidade de vida no aspecto de ter prazer. A gente tem prazer de dirigir. Eu quero falar sobre isso de uma maneira diferenciada no programa de hoje. A gente vai falar, você lembra antigamente que o pessoal falava de um carro envenenado? Quem é mais velho aí vai saber o que eu tô falando, porque eram os carros carburados, eram diferentes, depois a era da injeção eletrônica, e aí isso começa a mudar e se ouve muito falar de chipagem de carro, preparação de carros. Será que é só quem gosta de velocidade ou será que serve para quem usa no dia a dia? E a gente vai falar disso no programa de hoje. Você já sabe, tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais e todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã para trazer o melhor da informação e também temos aí a reprise aos domingos. Então tem bastante assunto bom no programa de hoje. A gente fala de direção, a gente fala de dirigir, de pilotar, mas a gente fala de dia a dia, é isso que a gente fala aqui no Car Shop TV. Você está convidado a ficar com a gente no programa de hoje. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. Olá pessoal, às vezes me perguntam o que é ser uma loja afiliada ao sindicato ou a uma associação. Não é um clubezinho de nós somos os melhores e os outros não. A associação ou sindicato tem o papel de trazer as boas práticas para o mercado. Vocês recordam no Minuto Sinvep da semana passada, quando a gente trouxe a Autoavaliar, que é uma empresa que vem facilitar e trazer boas práticas para o mercado e facilitar a renovação de estoque. Mas não é só grandes empresas que a gente traz para os lojistas afiliados. Nós interlocutamos com o governo, com o Detran e estamos num momento de inovação na questão de sistemas de transferências digitais. Nós temos um projeto que é o Renave, que em breve sairá. É bom para o lojista, mas também bom para o consumidor, porque vai baratear, vai diminuir custos. Estamos no momento da reforma tributária e é um momento que a gente tem que acompanhar de perto. O lojista que está sentado no seu escritório não sabe, mas a FENALTO, que é a nossa federação, acompanha de perto lá em Brasília essa situação. Através dela, conseguimos mudar já alguns textos que estavam prontos para sair na reforma tributária em desfavor ao nosso segmento. E com isso conseguimos diminuir custos, que também é bom para o consumidor, porque diminui custos, diminui impostos e diminui o preço do veículo. Por isso é importante você que é lojista aqui na Paraíba e ainda não é filiado, nos procurar, o contato está aqui abaixo, para se filiar, porque você vai receber todas as informações necessárias para você ter boas práticas no seu negócio. Sabe o que é isso? Kit de junta de motor, porque quando precisa fazer a retífica, precisa de todas as peças e no Baratão tem, Thiago? Vamos lá? Correto. Para a sua retífica, nós temos todos os materiais, como as válvulas de escape de emissão, silicones, jogo de junta, eixo de comando, também como as bronzinas, o jogo de tucho e de balancim, virabrequim e cabeçotes e os pistões, tanto como 1.0, 1.4 e 1.8 e os óleos, todos os modelos. Toda a linha Chevrolet você encontra aqui, tem outras marcas também, né, Thiago? Correto, toda a linha nacional importada. Preço diferenciado, super atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade para o seu carro é no Baratão das Peças, kit completo para retífica tem aqui. E a
gente vai começar a falar desse assunto super bacana, diferenciado e que tem a ver com a realidade de quem gosta de carro, gosta de performance, quer dar uma aceleradinha a mais, a gente sabe que muita gente gosta disso, mas também tem a ver com o nosso dia a dia. Eu estou aqui dentro da Autoban, que faz manutenção e faz, olha lá, ó, performance de veículos. E o que é performance? Quando a gente fala de um carro de uso comum, quando esse carro é comprado lá da concessionária, veio daquela fábrica, aquela montadora, esse carro ele tem um projeto. E o projeto dele obedece às características de uso comum. Então foi feito um projeto baseado no uso comum. Mas calma, pensa sobre o que eu vou dizer agora. O uso comum tem a ver com o mesmo carro sendo usado num país que tem neve, tem gelo, e outro país que é desértico, outro país que tem alto índice de temperatura. Uma realidade nossa aqui do Brasil, de país tropical, de muito calor, calor intenso, praia, e as nossas rodovias têm as suas características, e chegamos em outros países que são muito mais, uma estrutura muito maior, mais evidente, urbana, e aquelas autobans, né, aquelas pistas gigantes, largas e alto poder de velocidade. Estamos falando de uso distinto, tem até pista que toca música hoje. Eu quero falar sobre isso com você, eu estou aqui com o Alisson. O Alisson é o responsável, tudo bem, Alisson? Tudo bem? Ele é o responsável por projetos que acontecem aqui dentro da Autoban. Já quero começar dizendo o seguinte, você manja do assunto, quanto tempo você está vivendo essa realidade e o que faz bater o seu coração aí quando fala disso? A gente já trabalha nessa área há mais de 10 anos, né? A gente já montou todo tipo de projeto, então é surpreendente o que a gente consegue extrair desses veículos. Às vezes a gente tem um carro, a gente nem imagina o potencial de ganho, de desempenho e até de conforto que a gente pode gerar no dia a dia. Quando o carro era carburado, a gente ouvia falar assim, esse carro foi envenenado, né? Porque trocava os giclês, porque trocava o sistema de injeção era diferente, um duplo carburador, quem não teve? Eu lembro que eu te comprei um Fusco uma vez, era duplo carburado, e para regular aquele negócio dava um trabalho violento. Só que foi mudando, né? Começam a entrar a injeção eletrônica, quando começa a entrar o modelo, os módulos de injeção eletrônica, começa a mudar totalmente isso. Explica pra gente o que é esse módulo, como é que ele funciona e qual o papel dele nos automóveis. Vamos lá, de uma forma bem objetiva, digamos que aquilo seja o cérebro do veículo, né? A gente vai pegar todas as informações dos sensores, atuadores, e assim, a partir dessas informações, eu poder fazer as correções do veículo para que ele tenha um pleno funcionamento, em plena carga, que seria o carro pé fundo, o carro encostando o pé 10% do acelerador. Então, criar as correções por essas adversidades, essas diferenças de momentos de condução. Sim. A gente sabe que alguns carros, meu carro, por exemplo, tem um botão lá que você dirige, modo eco, modo econômico ou modo esporte. Então quando você aperta o esporte, muda a performance do carro. Sim. Quando você aperta o eco, o carro fica mais brando, mas ele, claro, economiza mais combustível. Isso é papel, é a função do módulo. O módulo é que está operando ali, né? Sim, vale a pena ressaltar que um carro tem vários módulos, né? Sim. Quando a gente vai fazer esses módulos de condução, ele vai trabalhar especialmente, assim, grande parte vai ser no módulo de motor e de câmbio. Alisson, eu quero rodar um pouquinho mais rápido, digamos assim, a gente vai colocar no modo esporte, que ele vai mudar a resposta do acelerador, a resposta do câmbio e em alguns casos até gerar um pouco mais de potência e torque em alguns veículos. Sim. Alisson, eu quero rodar no modo econômico, ele vai tornar essas respostas um pouco mais brandas, a fim de a gente trabalhar com o veículo em uma rotação mais baixa, para a gente fazer a diminuição do consumo. Quer dizer, a gente está falando então de características do projeto e da fábrica. Por enquanto a gente está falando disso. Alguém vai dizer assim, mas o meu carro não é novo, não é zero, então não tem nada disso. Veja, se você tem um carro final da década de 90 e início dos anos 2000, todos os carros já saíram com sonda lambda, muita gente nem sabe que existe isso no carro, catalisador, qual o papel, a função do catalisador, o sistema de queima, bobina, vela. Antigamente nós tínhamos o carro carburado, ele tinha um distribuidor, e a gente tem agora um comando que é eletrônico. Esse comando eletrônico, então, ele pode ser ajustado para poder ganhar mais performance, mais resultado. É assim que funciona? Sim, a gente faz uma recalibração do software desse veículo para a gente otimizar o desempenho dele. A gente tem um melhor consumo, uma melhor resposta ao acelerador, uma remoção do limitador de velocidade. São algumas otimizações que a gente tem disponível em vários modelos de veículos atualmente. Primeiro a gente vai fazer uma análise de qual o objetivo do uso do carro. Se eu tenho um uso, vai ser um uso diário, um uso comum. Se eu quero um carro que eu vou viajar muito,
eu quero um carro que eu quero ter um uso um pouquinho mais severo. Então a gente consegue trabalhar a partir do uso. Qual combustível que você vai utilizar, quais combustíveis você tem disponíveis na sua cidade. Por exemplo, tem locais que a gente não vai ter disponibilidade do combustível pódio. Então a gente analisa todos esses aspectos, entende o que você vai, a forma como você vai utilizar o veículo, e aí a gente desenvolve uma recalibração da ECU para extrair o máximo o melhor de todos os mundos, né? Fazer uma otimização mesmo, mas mantendo aquela zona de segurança, trabalhando dentro da zona de eficiência dos componentes para aquele combustível. Às vezes aquele ponto que te incomoda um pouquinho no carro, que é um aspecto para a gente atender todo o público, mas para você quer um toquinho a mais, aí a gente pode trabalhar em cima dessa parte. E quando a gente fala de torque, deixa eu dar um exemplo bem prático. Eu já ouvi tanta gente falar isso, e eu fico olhando e falando, eu adoro carro, dirijo desde sempre, né? São mais de 40 anos dirigindo, então vou fazer 58 agora. Então foi meus anos de depois dos 18 foi sempre com carro. Eu nunca fiquei uma época da minha vida sequer sem carro. Então, vamos lá. Quando você tem essa paixão, você ouve o carro. Você sente o carro, você sente a suspensão do carro. Qualquer coisa diferente você saca, porque você fala, não, tem alguma coisa errada. Entender a realidade do carro é também perceber as deficiências do carro. Sim. Então muita gente diz assim, era o que eu ia citar, eu não preciso de um carro turbo, eu não ando correndo por aí. Deixa eu te explicar um negócio. Por que os carros novos, a maioria hoje, estão saindo com seus projetos, carro com a turbina? São turbinas leves, são turbinas de pouca expressão. Mas por que elas são importantes? Os quilinhos de torque lá ajudam, porque você está atrás de uma carreta, 2 carretas na rodovia e você tem que fazer uma ultrapassagem. É a coisa mais horrível do mundo você chamar o carro no acelerador e ele não vai. E parece até que o carreteiro dá uma aceleradinha só para dizer vai não. E aí você não consegue passar, e aí você murchinho, tem que dar aquela voltada, né, para sua vaga lá atrás e tal. Isso não é só o constrangimento, isso é insegurança, você tá botando em risco, né, assim, a família, a sua integridade, enfim, uma série de situações. Então você precisa ter uma autonomia do carro, um torque do carro suficiente. E muitas vezes o carro ele não responde. Pouco tempo atrás, eu estava andando com um Audi, eu tinha um Audi, um Q3, e o carro demorava para responder o acelerador, tinha um delay do acelerador. Então, você saía, parava numa esquina, você queria atravessar rapidamente, o fluxo forte dava uma vaguinha, você queria fazer a travessia, você apertava, ele pá, e depois esse 1 segundo pareceu uma eternidade, porque vinha chegando os carros. Isso acontece, não é? Acontece muito, isso gera aquela sensação de um carro pesado, um carro lento. Às vezes o carro já tem um desempenho original de fábrica muito considerável, já é muito bom, relativamente falando pelo peso e a motorização. Só que aquele delay do acelerador às vezes te incomoda de uma forma de te incomodar. E esse é um aspecto principal que a gente trabalha muito. E incomodar, quero lembrar disso, fiz questão de citar a marca para dizer o seguinte, nós estamos falando de carro top, sim, não é carro deficiente, não é um carro fraco, não é um carro ruim que você não sabe a procedência, nós estamos falando do melhor. Só que quando você tem às vezes o melhor, ainda assim ele tem uma característica, então fazer essa alteração tem a ver com tocar nisso. Tá gostando da matéria? Vamos fazer o seguinte, Alisson, a gente vai para um break, você vai assistir comercial e eu vou trazer você para dar uma olhadinha aqui na oficina, o que eles têm de projeto, o que eles fazem, você vai ver que tem carro de alta performance, os prêmios, super prêmio, mas tem aquele carro do dia a dia e você vai ver que é totalmente viável, possível e super interessante fazer isso, né? Com certeza. Lá? Isso aí. Comercial primeiro. Sabe o que é isso? Kit de junta de motor, porque quando precisa fazer a retífica, precisa de todas as peças e no Baratão tem, Thiago? Vamos lá? Correto. Para a sua retífica, nós temos todos os materiais, como as válvulas de escape de emissão, silicones, jogo de junta, eixo de comando, também como as bronzinas, o jogo de tucho e o balancim, virabrequim e cabeçotes, e os pistões, tanto como 1.0, 1.4 e 1.8, e os olhos, todos os modelos. Toda a linha Chevrolet você encontra aqui, tem outras marcas também, né, Thiago? Correto, toda a linha nacional importada. Preço diferenciado, super atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade para o seu carro é no Baratão das Peças, kit completo para retífica tem aqui. Gente, dá uma olhada. Eu nasci em 68, esse cara aqui nasceu em 1974, eu tinha 6 anos de idade quando inventaram esse brinquedo. Essa aqui é uma Corvette,
ela é 1974, é uma Stingray, e dá uma olhada, em 74, 250 cavalos de potência e esse design fabuloso com farol escamoteável, olha que coisa mais linda. Aqui do lado eu tenho uma Ferrari, essa aqui é uma Berlinetta, essa é uma F12, nós estamos falando de super torque, só o escapamento de um carro como esse aqui custa mais do que muito apartamento que é vendido aqui na nossa cidade. Por que eu estou dizendo isso? Paixão por carros a gente tem, mas a gente sabe que fazer os ajustes no módulo, na injeção, no sistema de comunicação dos computadores, o módulo do chip, para conversar com o carro, tem a ver com esse tipo de uso, mas também tem a ver com o uso comum. Vamos de novo, meu amigo, falar disso? Olha só que legal. Quem é que procura? Tem o grande colecionador, aquele arrojado, aquele cara que gosta, mas também tem o uso comum do dia a dia. A gente tem um carro aqui, por exemplo, que tem um defeito crônico e vem para cá para manutenção, porque vocês fazem também, né? Sim, fazemos toda a parte de manutenção, corretiva, preventiva e até a preparação desses veículos também. Pois é, também precisa. Vamos lá. Então a gente tem uma Mercedes que tem que fazer a troca da bomba de combustível, que é característico do carro, a gente sabe disso. Aí vem para cá procurando isso. Mas chega aqui, como é que é para mexer no carro? Dá para melhorar o meu carro? É possível? É possível sim, com certeza. Esse veículo já com uma reprogramação estágio 1. A estágio 1 é para o veículo 100% original, apenas a reprogramação. Ele já ganha lá seus 30, 40 cavalos, sim, seus 5 kg de torque, melhora a resposta do acelerador. Então, assim, já abrange uma infinidade de melhorias no veículo. E tem carro que é o que a gente chama de resto de rico, né? Tem gente que fala isso, porque já é aquele carro que não é um carro novo. Dá uma olhadinha, tem um Audizinho aqui, ó. Esse é um A4, ele é um A3. Que ano que é esse carro? Esse é 2015. 2015. Mas olha que carro. Gente, presta atenção, deixa eu ficar aqui do lado da câmera. Dá uma olhada, que carro bonito. Olha que design bacana, diferenciado. A qualidade disso. Então a gente está falando de um carro super conforto, carro que anda bem, é um carro de tecnologia alemã, um carro com uma segurança, estabilidade, suspensão, freio. Mas quando chega um carro como esse aqui, o que o cara faz num carro como esse? Vamos lá, para melhorar. Esse carro, digamos assim, é um lobo em pele de cordeiro, né? Quem engana bem. É um veículo 100% original esteticamente, é um carro bem bonito. Só que é um carro que, de fábrica, ele tem uma margem de ganho muito expressiva. Um carro desse chega aqui pra gente com 220 cavalos, ele sai em média de 300 a 350 cavalos. Já pensou? De 220 para 350 quilos de torque, o que a gente ganha aí? A gente passa lá seus 30, 35 quilos, seus 45, 50. Olha só. Ele tá falando de um básico, isso, né? Um estágio 1, stage 1. E aí quando a gente fala desse estágio 1, é a primeira mexida, a primeira alteração que se faz para ganhar torque, ganhar a resposta do acelerador, porque tem um delay natural, original. E também a gente tá falando de ganhar na economia, porque esse carro passa a economizar mais, né? Sim, sim. Vamos falar de números? Um carro de 6, 7 no álcool e 8, 9 na gasolina, ele melhora quanto se a gente fizer um bom trabalho? Não necessariamente esse, um carro. Esse carro esse mesmo como referência. Beleza. Originalmente falando, lembrando que o consumo vai ser diretamente ligado ao modo de uso. É claro. Tem gente que tem um pezinho mais leve, tem gente que tem um pé mais pesado. Então vamos utilizar um padrão, uma média. A gente tem aqui esse carro originalmente falando, relatos dos meus clientes, até eu que já possuí. Eu fazia ele originalmente 7, 7,5. Após a reprogramação, você consegue fazer de 8 a 8,5, a considerar o uso na gasolina. Quando a gente passa ele pro álcool, a gente consegue manter ainda um consumo bem legal. A gente consegue chegar lá no seu 7, 6,5. Mas no álcool, que é mais barato e tem uma outra performance. Então, quer dizer, esses qualificativos, eles melhoram o uso do veículo, como eu disse antes. Vamos falar de projeto? O que você tem aqui? A gente tá falando de carro, os carros premium. Deixa eu incomodar. Dá a volta com a câmera pra cá, filma de lá pra cá que eu quero mostrar um negócio. Sabe qual é o carro de uso dele? É um Maré. Aí todo mundo vai falar assim, o quê? O cara anda de Maré? O que tem aqui embaixo desse capô? Fala aí pra mim. Esse carro roda com 350 cavalos tranquilamente. 350 cavalos, mas mudou o motor. Não, miolo 100% original, só troca turbina, alimentação e uma reprogramação. Tá vendo como você tem que repensar? Então a gente tá falando de projeto. Vou mostrar ali, ó. Fala pra mim. É um Audi e eles estão mexendo nesse Audi, fazendo revisão e preparando ele. O que vai acontecer aqui? Esse carro é um Audi S3, né? É o queridinho. Todo mundo adora porque já tem um sistema de tração Haldex. Ele tá aqui para fazer a revisão, os preparativos para ter um dia de pista bem preparado. Que é troca de óleo, fluido de freio, fluido de aquecimento, colocar os pneus slicks.
para ele poder... Ele vai nessa mesma roda 18 aqui, né? Vai nessa mesma roda Que 18. legal, É bem legal. tranquilo, é uma preparação rápida e sábado a gente tá lá, né? Dia 7, né? Dia 7, sábado, você está convidado no autódromo aqui de João Pessoa, Autódromo da Paraíba. Famoso IP. Famoso IP. Vai lá para você entender, para você conseguir passar esse dia. Leva filho, leva criança, porque é um evento bem família. Não é corrida, então tem arrancada, eles fazem a volta, o circuito, mas é calculado no tempo. Então tem as baterias, mas é um carro de cada vez. Então não há perigo, não há nada, nenhuma situação. Mas é super bacana ver essa movimentação e ver esses carros no uso do dia a dia na nossa realidade paraibana é super bacana também. Ah, com certeza. A gente não tem onde explorar 50% do potencial desses veículos. Sim. Então lá você vai estar num ambiente apropriado. A disputa é super saudável, é você contra o seu próprio tempo. Não existe aquele porta a porta. É tudo bem organizado, um ambiente bem gostoso para você levar toda a sua família. Fim de semana vale a pena ir curtir. Meu amigo Alisson, obrigado primeiro pela gama de informações, segundo por ter parado a oficina aqui para atender a gente poder fazer essa matéria. Dia de semana hoje eles deram essa pausa aqui para a gente poder fazer a matéria direitinho e mostrar tudo isso para vocês. Tem a ver com uma realidade que é o dia a dia deles, porque eles fazem a manutenção desses carros. A gente mostrou um pouco do que tem aqui na oficina, mas eles atendem os carros tanto da linha Premium, Super Premium, os carros de maior torque e velocidade, quanto atendem os carros do dia a dia. Tudo isso é o que eles fazem, o tipo de alteração que vocês fazem, de reprogramação do módulo, ganha muitas vezes isso que pode ser um defeito crônico, se torna agora um carro totalmente diferente. Novo carro. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, comecei no brinquedo, vou terminar no de verdade, venha pra cá. A gente tá aqui no Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo pra você. Tô no meio dessa paixão que são os carros, né? Os carros, e aí eu tô falando aqui de carro linha Premium, Super Premium, tô falando de carros de uso comum, mas tô falando do interesse, da importância de dirigir bem, e é disso que a gente falou no programa de hoje. Se você chegou agora, não assistiu a matéria, tem um QR Code no canto da tela, vai lá pros nossos canais oficiais, assista à vontade, deixa comentário lá, vai ser um prazer te responder. Tem as nossas redes sociais também. E você já sabe que aqui no Canal 10 TV Norte para todo o estado da Paraíba, a gente está todo sábado a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas, fica com a gente. E se você está assistindo esse programa, dia 7 tem um evento lá no Autódromo, vai porque vale super a pena. É isso, boa semana, Car Shop TV, até mais.